Eu quero convidá-los para que abram a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16. Samuel, capítulo 16. Versículo 6 em diante. 1 Samuel 16. Nós não dizemos 1 Samuel porque é um livro. Se fosse uma carta, era 1 Samuel. Mas como é um livro, é 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. Versículo de número 6 diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu Samuel a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Quero apresentar para os irmãos 3 facetas deste texto. Primeiro, quem é este Samuel? Samuel foi um homem segundo o coração de Deus. Samuel nasceu a pedido em oração de sua mãe, com uma palavra de fortaleza dada pelo sacerdote naqueles dias tão tardios, tão antigos. Sua mãe o recebeu e o devolveu para Deus, levando-o para que vivesse o tempo todo no tabernáculo, vivesse o tempo todo na casa do Senhor a servir a Deus, nos sacrifícios que eram oferecidos ao Senhor. Então nós conhecemos bem a história do menino Samuel. Quando Deus se revela a Samuel, ele não conhecia o Senhor ainda. À noite, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, e Samuel está deitado e escuta Jeová a chamá-lo, dizendo: Samuel, Samuel. E ele então pensa que Eli o chama. Que foi, sacerdote? Eu não te chamei, volte a deitar. E Deus novamente: Samuel, Samuel. E os irmãos conhecem bem essa história. Deus se revelou a Samuel e a partir daquele momento, Samuel se tornou o juiz, o oráculo, o profeta no meio da nação. Com a morte de Eli, ele cuidou dos sacrifícios do Senhor e julgou o povo de Deus. Foi o último juiz do período chamado Juízes, quando os hebreus entraram na terra prometida e a habitaram. Aliás, na aula hoje da escola bíblica dominical, falamos que Deus preparara Josué para que conquistasse a terra prometida. E havia ali 2 verdades. Primeira, Deus deu a terra prometida. Segundo, eles teriam que conquistá-la com as suas forças. E assim é também em nossa vida. Deus nos dá bênçãos, mas nos fala: vá lá e faça, vá lá e conquiste, vá lá e trabalhe. Deus nos dá a terra e nos dá a semente para uma grande colheita, mas Ele diz: era bom, porque eu estou derretendo que nem um picolé aqui. Daqui a pouco, quando terminar o culto, eu estou 25 quilos mais magro. E os irmãos vão ver uma vareta ali na porta. Ah, quem é o senhor? Eu sou o que sobrou. É? Mas Deus não vê como vê o homem a base da nossa meditação. Josué herdou aquela terra e os colocou lá. Como disse, alguém recebe sementes, recebe a terra, mas Deus diz: vá lá e plante. Há muitas pessoas que esperam que Deus traga a comida pronta no prato, mas Deus não faz isto. Quando o Senhor ressuscitou no ministério de Jesus,
a Lázaro. Quando Lázaro saiu para fora, este foi o papel do Senhor, mas agora ele estava todo embrulhado com aquelas faixas. O Senhor disse: tirem as faixas dele. Agora não sou eu que vou fazer, são vocês que vão fazer. Estudar, trabalhar, se dedicar, conquistar, são coisas que competem a nós, é a nossa parte. A bênção Deus nos dá, vá lá e faça. Foi o que aconteceu com Josué na conquista da terra prometida, e na vida de Samuel, que foi juiz, foi guerreiro, foi profeta, foi sacerdote, e ele envelheceu. Todos ficamos velhos, não tem jeito. Nós vemos os nossos cabelos branquearem. Hoje existem esses shampoos, essas tintas, que só duram um mês e meio, depois a realidade volta. E nós devemos assumir a nossa vida cronológica sem nenhuma vergonha. Porque diz a palavra de Deus que as nossas cãs, os nossos cabelos brancos, são a prova de que temos uma longa vida na presença do Senhor. No meio do povo de Israel, quando um ancião passava, os jovens ficavam de pé, em respeito. E esse respeito nós precisamos ter com aqueles que são mais idosos, que caminharam mais do que a gente. Eles já palmilharam a estrada muito mais que a gente. Eu brinco com a minha Maria, né? Tem 3 anos para 4. Filha, isso aqui é assim. Não, papai, isso aqui não é assim, é assado. Eu disse: menina, você acabou de sair da casca do ovo e já está querendo ensinar o seu pai. O que é isso? Não, papai, mas que não, menina. Você não sabe nada ainda. Você ainda é pequenininha. Você vai aprender muito ainda com a sua vida. E quando Samuel ficou velho, passou pela mesma situação que os nossos velhos passam. Esquecidos, rejeitados. Vocês já viram que muitas pessoas que se aposentam lá com seus 65 anos, elas trabalhavam com dedicação. Quando elas se aposentam, pois elas não encontram um rumo, um caminho, elas sentam, vem o dia surgir, depois o dia descer, às vezes vão lá na porta do supermercado para jogar a conversa fora com alguém que é contemporâneo, daqui a pouco morre. Perdeu a vontade de viver. Ela perdeu o rumo, ela não se sente mais útil. Mas algumas são exceção. Anteontem eu estive na casa do pastor Ibraulino Batista de Souza, 94 para 95 anos. E a sua esposa na mesma faixa. Estão saudáveis, alegres e com planos para viver. Samuel, depois de fazer um grande trabalho, ouve do povo o seguinte: olha, Samuel, você já está velho, escolhe um rei para a gente. Os filhos dele não eram lá grande coisa, não seguiram o modelo do pai. O pai não pode obrigar um filho a seguir o seu caminho. Eu estou educando 3, e tudo que está na nossa medida, da minha esposa e minha, para nós darmos educação, orarmos por eles, nós podemos, mas não podemos impor para eles a vida que vão ter. Mas Elaine e eu oramos que Deus não nos desse filhos para a perdição, que nos desse filhos predestinados para a salvação. E até agora os nossos filhos têm sido uma dádiva, uma bênção. Vocês os viram cantar ontem, que eu soltei um vídeo deles cantando, a coisa mais linda, louvando o nome do Senhor. Foi lindo, né, meu irmão? E o povo pediu um rei. Samuel foi orientado por Deus a escolher Saul. Foi um desastre. Saul era o homem mais bonito de Israel. Era o homem mais alto de Israel, o homem mais charmoso de Israel. Daria um grande general para o povo olhar e falar: oh, que rei bacana, que rei poderoso. É um rei banana na fé. Porque ao invés de usar toda a beleza e as características que tinha, ele não tinha o temor de Deus que deveria ter tido, e o resultado não podia ter sido outro.
Deus o rejeita, porque num determinado momento, quando era para que ele esperasse 7 dias, a chegada de Samuel para fazer um sacrifício e então ir contra o inimigo, Saul não tem a paciência e faz o sacrifício, e quando esse sacrifício é feito, chega Samuel e fala: mas que história é essa? Ele disse: você não vinha e eu não podia perder a bênção. E Samuel diz assim: você acha que Deus gosta mais de sacrifícios do que da obediência? Obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Mas não adiantou, ele continuou fazendo tudo errado. Então Deus o rejeitou. E Deus disse assim para Samuel: Samuel, vá encontrar o novo rei. E Deus o orientou que agora o rei seria da família de Judá, uma das 12 tribos de Israel. E ele então foi para a casa do pai daquele que seria escolhido, que tinha lá os 7 filhos, além do escolhido. E quando Samuel chegou, o dono da casa ficou muito preocupado, mas Samuel disse: fique em paz, que eu vim aqui apenas para sacrificar, eu não vim aqui para nenhum problema. Ah, então tá bom, chame os seus filhos. E Samuel está naquele momento de escolher o mais bonito, o mais forte, o mais viçoso dos 7 filhos. Quando chega o primeiro, Samuel olha e diz: ah, está aí o próximo rei. E Deus então intervém no pensamento dele e diz assim: calma lá, Samuel, calma lá, não é do jeito que você está pensando. Porque ele disse assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Deus diz assim: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus, o Senhor, Jeová, vê o coração. Samuel velho agora não consegue enxergar o que Deus vê, porque segundo ele, Deus não estava esperando que a aparência física destacasse o novo rei de Israel. O que Deus estava destacando era o interior do coração desta outra pessoa. E foi o mais franzino, foi o mais que não tinha perfil de guerreiro, de força. Era um rapazinho ruivo, um rapazinho pastor, um rapazinho que não tinha nada que você pudesse dizer: vai dar um grande líder, um grande soldado. E Deus disse para Samuel: Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus olha o coração. Esse é um lado da moeda. Há muitas pessoas que ostentam alguma coisa, mas Deus não está atento a este tipo de coisas. A ostentação não toca o coração do Senhor, toca o nosso. Fiquei sabendo aí de um grande bispo, destes que saíram daquela igreja que tem o bispo, e que agora está regimentando 20 milhões de brasileiros, com a sua oração diária, e chamando todo mundo: minhas queridas ovelhas. E o povo vai e abraça esse cidadão. As pessoas estão ávidas por aparências. As pessoas buscam essa lisonja, as pessoas buscam a casca, as pessoas buscam o glamour, elas se identificam com estas coisas e elas vão atrás disto, mas Deus não está atento a esse tipo de comportamento. Digo para os irmãos, a minha saudosa mamãe Elzira Bonfante não era nenhuma Miss Brasil ou Miss Universo, eu sei. Ela não se destacava por beleza física, eu sei. Mas eu digo, não vi ainda mulher tão bela no seu interior e na sua vida com Deus, como a minha saudosa mãezinha.
que era mulher bela pelo que saía do seu coração, bela pelo que pensava na sua mente, bela no seu comportamento e no seu testemunho. O grande erro de muitos rapazes é procurar as moças mais lindas, contemporâneas suas, na sua vizinhança, na sua igreja, na sua cidade, ao invés de procurar aquelas que são mais qualificadas para o amor, a generosidade, a fé, o trabalho e a fidelidade. Escolhem pelas aparências e dá tudo errado, porque não é padrão adequado escolhermos pela casca. Eu que sou ótimo para fazer feira, escolher frutas, eu sou uma sumidade. Certa vez fui à feira para comprar mexericas poncã, e era uma época que tinha muita, e eu vi lá uma poncã desse tamanho, brilhante, linda, e o rapaz estava vendendo lá a dúzia daquela mexerica por um preço convidativo, e eu falei, não preciso nem olhar, porque uma beleza dessas. E lá peguei uma dúzia, pus no saco, levei para casa, falei, na hora do almoço, depois eu vou chupar a minha mexerica. E aí eu peguei a mais bonita, grande mesmo, linda, meia verde, meia amarela, coisa mais linda. Aí eu fiz um furo em cima, tchuf, saiu um vento, falei, não gostei. Quando eu abri, tinha um toquinho desse tamanho, não tinha nem grão, nem caroço, não fez aquilo lá. Eu fui pela casca, e pela casca eu paguei muito caro uma casca que não tinha polpa nenhuma. E as pessoas estão escolhendo pela casca, quando deveriam escolher pela polpa, pelo que há dentro daquilo lá, pela qualidade daquilo. Essa é a segunda coisa. Mas a terceira coisa é aquela que nos pega nesta manhã. Diz o texto, onde Deus fala com Samuel, Deus não vê como vê o homem. O homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Meus irmãos, eu vou falar sério com cada um de nós agora. Muitas vezes, você e eu somos uma fraude, somos uma mentira. Nós cantamos uma série de coisas nas quais não acreditamos. Nós lemos uma série de textos, os quais não cumprimos. Nós fazemos orações públicas, onde lá no nosso coração nós estamos desorando. A gente ora com a boca, mas lá no coração nós estamos dizendo, isso jamais vai acontecer. É como orar por um enfermo, vou orar por ele, mas lá dentro eu estou falando, isso nem Deus cura. Isso aí está tão destruído, tão estragado, que isso aí não tem mais jeito. Eu vou orar por respeito. Eu vou orar porque os outros pediram para eu orar, mas não acredito nisso. Nós somos uma fraude. Muitas vezes. Temos a aparência de santos. Mas só Deus sabe o que nós fazemos com este aparelhinho na nossa solidão. Só Deus sabe o que nós consultamos, as coisas contra as quais pregamos e falamos e testemunhamos publicamente, mas somos cúmplices das mesmas, olhando para a vida alheia e para o comportamento alheio. Nós cantamos e lemos a palavra no culto de domingo, mas nas nossas listas familiares só Deus sabe o que falamos, o que ouvimos, o que publicamos, o que achamos graça. No nosso trabalho, só Deus sabe os métodos que usamos, se de fato estão fundamentados na palavra ou se são uma grande fraude. Aí o que acontece? Nós não acreditamos em mais nada, porque nós mesmos nem acreditamos em nós. Porque somos mera aparência daquilo que não devemos ser. Meus irmãos,
está na hora de nós nos acertarmos com Deus e dizer: Deus, não é só o Senhor que vê diferente. As pessoas estão vendo o que eu não sou. Eu falo sobre fé, mas não tenho fé. Eu falo sobre santidade, mas não tenho santidade. Eu falo sobre testemunho, mas não tenho testemunho. Eu falo sobre gratidão, mas não tenho gratidão. A gente fala muito de perdão. Deus perdoa. Nós devemos perdoar. Mas experimente que alguém pise no seu pé. Veja se você perdoa. Veja se você diz: eu te perdoo, eu te desculpo, eu vou esquecer isto. Uma vez o marido brigou com a esposa, e depois eu perguntei: minha irmã, ele pediu perdão? Ah, pastor, eu sou casado há 30 anos com ele nunca pediu perdão. Ele demonstra que está arrependido, me trouxe um docinho, me trouxe uma flor, mas dizer com a boca lá, dizer assim: ó, eu me arrependo do que fiz, me perdoe, nunca ele fala. A gente prega muito sobre perdão, mas dificilmente nós usamos isso com as nossas relações. Ah, por que você não fala com a prima fulana? Porque há 4 anos atrás, essa prima me disse uma palavra atravessada, e eu nunca mais olhei para a cara dela. Gente, o que é isso? Quando a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, e que não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura venha e contamine o nosso coração. Quando nós não nos comportamos conforme a palavra de Deus, nós somos uma fraude. E Deus olha para essa fraude. Quando a gente vai buscá-lo em oração, é como se Ele olhasse para nós e falasse assim: você sabe o que eu estou vendo, né? Você sabe com quem que eu estou falando agora, né? Você sabe quem você é. Porque você pode enganar todo mundo, mas você não engana nem a Deus e nem a você mesmo. Você sabe que tipo de cristão é você. E Deus diz para Samuel que aquele filho bonitão, Deus o rejeitara, mas escolhera Davi, a quem ninguém escolheria como rei. Deus quer que eu e você não sejamos uma fraude. Deus quer que nós sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Deus quer que a gente abandone o pecado. Deus quer que a gente abandone a maledicência. Quantos de nós, nas festividades de Ano Novo, deste ano, devem ter dado mau testemunho no meio dos seus familiares, no meio dos seus amigos, ou nas redes onde escreveu, ou onde leu, ou onde brigou? Quantos de nós não demos o testemunho de que somos cristãos em toda e qualquer circunstância, ou em todo e qualquer lugar? Deus vê, e Deus deseja que neste ano, nós não sejamos uma fraude, que nós sejamos pessoas íntegras, porque um dia, meus irmãos, nós vamos prestar contas ao juiz de toda a terra. Um dia a morte baterá na nossa porta e dirá assim: venha. E nós diremos assim: mas meu Deus, eu preciso me consertar. E a morte dirá assim: game over. Acabou o jogo, não tem mais tempo. Então nós precisamos passar a andar com Deus e viver com Deus. Você quer saber a receita simples para tocar o coração de Deus e não ser uma fraude? São 4 coisinhas que você pode fazer na sua vida e se tornar uma pessoa íntegra, inteira, que adora a Deus na beleza da sua santidade. Ore, leia a Bíblia, tenha comunhão com a sua igreja e dê testemunho de Cristo. 4 coisas. Ore quando não tem vontade, porque quando você não tem vontade é quando você mais precisa da oração. Nós não oramos porque queremos, oramos porque precisamos. Assim como você não vai trabalhar muitas vezes quando está aquele frio, quando está aquela chuva,
quando está cansado, você não vai porque está com vontade de ir, você vai porque precisa, porque senão vão cortar o seu ponto, e você terá descontado esse dia. Então você vai por força da responsabilidade. Tenha responsabilidade na oração. Diga: Senhor, vou orar. Você não lê a Bíblia porque está com vontade de ler a Bíblia. Você lê porque ela é lâmpada para os seus pés e é luz para os seus caminhos. E você precisa dela. E é a ordem de Deus que diz assim: examinai as Escrituras, tenha o cuidado de fazer tudo quanto está escrito, guardar no coração a palavra. Ore, guarde a palavra, venha à casa do Senhor. Dia de domingo não é dia de sair correndo pelas pistas bloqueadas para as pessoas gastarem o domingo longe da presença de Deus. O dia do Senhor precisa ser respeitado por você, pela sua família. É dia do Senhor, é dia de adorar a Deus, é dia de culto, é dia de fazer o bem, é dia de proclamar a salvação. E dê testemunho do Evangelho. Se você não sabe falar, dê folhetos, presenteie Bíblias, anuncie a Cristo. Elaine e eu assentamos no nosso coração, somos novos residentes no Tucuruvi, que é o bairro da Zona Norte aqui de São Paulo. Estamos lá há 1 ano, não conhecemos os vizinhos adequadamente, então nós assentamos no coração que iríamos dar para 8 vizinhos mais próximos, um panetone, uma Bíblia, uma carta e um Deus te abençoe. Dos 8, 7 ficaram encantados. Quando passam na porta de nossa casa: bom dia, pastor. Já sabem que mora uma família cristã ali. Onde você está plantado, é ali que você deve dar o seu testemunho de Cristo. No trabalho onde você está, proclame que você é um cristão. Use camisetas que proclamem Cristo, que falem de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Estas 4 coisas: orar, ler a Bíblia, estar na casa do Senhor e dar testemunho, fará com que quando Deus olhar para você, Ele não veja uma fraude, Ele veja uma verdade. E fará com que você também, quando se olhar no espelho, não vai contemplar um falsário, vai contemplar alguém que está lutando para servir a Deus com amor e com dedicação, sempre melhorando no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.